Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Vamos falar agora um pouquinho sobre a Buyer Persona e como que você pode criar isso para sua empresa ou para começar a desenhar a sua estratégia ou começar a desenhar o seu produto. Para qualquer uma dessas fases vai fazer muito sentido você entender quem que é a sua persona, beleza? Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que persona nada mais é do que o desenho fictício do seu cliente ideal, né? Da pessoa para quem você quer vender. Antigamente, as agências usavam muito público-alvo. Qual é a diferença, basicamente, público-alvo e persona? No público-alvo, eu busco um grupo de pessoas que possuem determinada característica parecida entre essas pessoas. Então, quando, por exemplo, num público-alvo vão ser homens entre 20 e 30 anos que gostam de livros, por exemplo. Geralmente é algo muito mais amplo. E quando a gente fala de persona, a gente desenha realmente quem é a pessoa para quem a gente quer vender ou quem é a pessoa para quem a gente mais vende constantemente. Então, no caso, falando do exemplo anterior, enquanto eu falava antes de homens de 20 a 30 anos, eu vou falar de um homem de 24 anos que é advogado em início de carreira, por exemplo. Quando identifico que esta pessoa é um homem de 23 anos e que é advogado, eu já consigo absorver algumas informações dela só por esses fatos. Então, por exemplo, eu estou falando de um homem de 23 anos, é muito possível, de 23, 24 anos, é muito possível que essa pessoa seja solteira, então é muito possível que essa pessoa frequente bares e baladas, então é muito possível que nos finais de semana eu encontre esse tipo de pessoa nos lugares mais badalados da cidade, aqui em São Paulo, por exemplo, em Moema, em Pinheiros e na Vila Madalena. Já é um dado que eu posso utilizar, obviamente isso tem que ser validado e estudado, mas se isso realmente fizer sentido na minha pesquisa, já é um dado que eu posso levar em consideração para rolar anúncios sexta-feira à noite ou sábado à noite, por exemplo, na região da Vila Madalena, só pelo fato que identifiquei que era um advogado em início de carreira do sexo masculino. Além disso, eu sei também que advogados em início de carreira, e não só início de carreira, né, advogados em geral, é muito comum que eles estejam no centro da cidade, porque no centro da cidade existem diversos fóruns e eu posso impactar, criar uma campanha, por exemplo, por região, né, fazendo essa segmentação de público de homens de tal e tal idade, que possuem interesse ou que são advogados, o Facebook, por exemplo, me dá essa informação, e criar uma campanha segmentada só na região central de São Paulo, perto dos fóruns. Então eu consigo ser muito mais específico e muito mais claro e objetivo nas campanhas que eu estou fazendo só pelo fato de ter determinado quem é a minha persona. Além disso, quais são as outras vantagens que a gente tem em determinar quem é a nossa persona? Eu falei dessa mesma persona e vou continuar falando sobre ela. Esse advogado de 24 anos que trabalha na região central de São Paulo, que gosta de bares, que é solteiro. O que mais eu consigo saber a partir disso para poder fazer, por exemplo, um conteúdo gratuito para atrair a audiência dessa pessoa ou para conseguir o contato dele? Geralmente os advogados em início de carreira são profissionais relativamente inseguros. Eles acabaram de sair de um estágio, talvez acabaram de passar na OAB, começaram a advogar agora, então provavelmente essa pessoa possui alguma insegurança com relação ao seu trabalho. Nesse caso, sabendo disso, eu posso criar algum material, um vídeo ou um e-book ou algo do tipo que auxilie ele com essa dor que ele tem. Isso para que eu consiga capturar os dados dessa pessoa. E só consegui isso porque eu realmente me aprofundei ao que essa pessoa quer, ao que essa pessoa gosta, ou às dores dessa pessoa. Eu consigo ser muito mais presente com a pessoa e identificar muito mais os problemas que ela tem e principalmente ajudar ela a solucionar esses problemas. Beleza, a gente está falando aqui de um exemplo que é advogado, então é muito fácil, relativamente fácil identificar. Mas onde que você vai conseguir essas informações da sua persona? Primeira coisa, sua base de clientes. A sua base de clientes vai dizer muito sobre quem é a pessoa que geralmente compra de você. Então pega ali qual é o perfil dos seus maiores clientes, ou das empresas, ou das pessoas que mais compram de você. A partir daí você já consegue ter um chute inicial ali, um primeiro passo para você identificar quem são essas pessoas. Identificou essas pessoas? Aí você tem Instagram, você tem LinkedIn, você tem Facebook, você tem o próprio YouTube, você tem diversos vídeos sobre diversas profissões, onde as pessoas falam das dores de determinadas profissões. Então, por exemplo, se eu identifiquei a persona é profissional da área de enfermagem, eu posso buscar vlogs de pessoas que são enfermeiros e entender como é que é o dia a dia dessa pessoa, entender o que ela gosta, entender o que geralmente ela costuma absorver, qual é o tipo de revista que ela
assina ou que ela lê, qual é o tipo de jornal que ela lê, quem são as pessoas que essa pessoa segue, quem são os influencers na rede social que essa pessoa provavelmente está acessando o conteúdo delas, e isso vai me trazer uma infinidade de informações. Além disso, alguns sindicatos disponibilizam informações, alguns sites de pesquisas. Eu tenho algumas perguntas aqui que vão te ajudar a definir quem é a sua persona. Vamos lá. Quem é o seu potencial cliente? Então, quais são as características físicas e psicológicas do responsável pela compra do seu produto ou do seu serviço dentro do seu cliente mesmo? Que tipo de assunto ela tem interesse dentro do seu próprio setor? Quais são as atividades mais comuns que ela realiza, tanto no pessoal quanto no profissional? Qual é o seu nível de instrução, geralmente? Quais são os seus desafios e obstáculos dentro dessa formação que ela tem, ou do seu nível de instrução? Que tipo de informações ela consome e em quais veículos ela consome isso? Quais são os seus objetivos e suas dificuldades e desafios, geralmente? No caso de B2B, que tipo de empresa que compra a sua solução? Empresa maior, empresa menor, a pessoa que compra é cargo geralmente de compras ou não, é o próprio dono que faz a compra ou é estagiário que compra, quem é a pessoa que realmente toma a decisão ou que pelo menos dá os primeiros passos para definir se vai comprar ou não de você. E quem são todas as pessoas que fazem parte do processo de decisão da contratação ou da compra do seu produto? Com essas informações em mãos, aí a criatividade vai mandar para você saber como que você vai fazer uma campanha legal para essas pessoas. Porque é aquilo que a gente falou no início desse vídeo. Se eu sei que a pessoa tem 24 anos, por exemplo, eu sei que ela é homem, se é solteira, eu tenho a maior probabilidade dessas pessoas frequentarem bares e baladas no sexta-feira à noite, por exemplo. Então essa é uma informação. Ou se é advogada, eu sei que ela está próxima aos fóruns da cidade. No centro da cidade tem um monte de fórum, então essa pode ser uma área onde eu vá trabalhar inicialmente. Então a persona serve basicamente para isso, para você identificar padrões, você conseguir criar estratégias a partir principalmente das características e das dores dessas pessoas. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários que eu vou responder todos vocês. Curte, compartilha, ativa o sininho e vamos continuar conversando e até os próximos vídeos. Um grande abraço para vocês.